Boa noite, irmãos. Graça, paz, misericórdia mais uma vez. Vamos ler a palavra do Senhor em primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Eu estou lendo na textual, na BTX. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 3. No ano 480º depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zif, que é o mês segundo, aconteceu que ele começou a edificar a casa de Iavé. A casa que o rei Salomão edificou para Iavé tinha 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O pórtico diante do lugar santo da casa tinha 20 côvados de comprimento no sentido da largura da casa e 10 côvados de largura na frente da casa. Vamos também ler Efésios capítulo 3. Versículo 14 em diante. Vamos começar no versículo 13, tá? Melhor começarmos no 13. Efésios 3, versículo 13. Portanto, peço que não desmaieis por causa das minhas tribulações por vós, que são vossa glória, pelo qual dobro meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família recebe nome nos céus e na terra, para que vos dê conforme a riqueza de sua glória, serdes fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, ao habitar Cristo pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e assim conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Queria orar mais uma vez, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Pai, nós pedimos pela tua misericórdia sobre nós aqui reunidos mais uma vez. Como os irmãos oraram, Senhor. Que o Senhor é aquele que atrai o nosso coração. Que o Senhor é a causa de nós estarmos aqui. Que o Senhor é aquele que pode nos conduzir até essa cidade que tem Deus como arquiteto e edificador. E só o Senhor pode nos guiar. Só o Senhor pode, Senhor, fazer a tua obra em nós de forma que tanto sejamos edificados por ti, como edifiquemos contigo esta cidade. Que o que é do Senhor toque nosso espírito essa noite. Que aquilo que o Senhor tem para falar, o Senhor fale. Senhor, junto aos meus irmãos, eu mais uma vez confesso, Senhor, que só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor pode edificar de verdade o que é eterno, o que realmente Deus conta, o que realmente tem peso para Deus, só o Senhor pode edificar no nosso interior, Senhor. Por isso, vem pelo Teu Espírito Santo, não baseados em nós queremos colocar, Senhor,
toda a nossa condição nas mãos do Senhor. E que o sangue do Senhor Jesus prevaleça sobre qualquer tipo de barreira, Senhor. Para que Deus tenha um caminho livre para poder falar. Edifica-nos, Senhor, a quem fala e a quem ouve. E usa aquilo que o Senhor deseja para nos atrair mais para o Senhor. Para fazer o que é teu em nós. Para glorificar o teu nome. Estamos confiando em ti e por isso nós te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós já lemos esse texto do livro de 1 Reis. Os irmãos perceberam que agora eu pedi para nós irmos até o versículo 3, porque se Deus der graça, e certamente do lado dele sempre tem graça, se ele não encontrar barreiras no vaso, né? Se o Senhor assim, então, nos permitir, nós vamos ir até o assunto do pórtico do templo, pelo menos, hoje à noite. E talvez isso fique para uma segunda sessão ainda hoje, né? Porque talvez a gente consiga fazer em 2 sessões. E aí, provavelmente, talvez a gente consiga colocar uma imagem para os irmãos entenderem pelo menos as medidas da casa, o desenho, o diagrama da casa e o que seria um pórtico. Eu confesso para os irmãos que antes de estudar isso com detalhe, eu não sabia direito o que era um pórtico. Incrível que pareça. Tem muitas passagens da Bíblia que nós lemos. Eu não sei vocês, mas eu nunca tinha parado para analisar, né? Até começar a estudar esse assunto já uns meses atrás e tentar entender. Porque conforme nós estamos vendo, o templo é uma ampliação daquilo que o tabernáculo era. No tabernáculo havia uma porta, mas no templo não tem só uma porta, tem um pórtico. O pórtico é um tipo de porta aumentada, ampliada e, vamos dizer assim, ornada, embelezada. E no caso do Templo de Salomão, que é figura da casa de Deus, a igreja no Novo Testamento, edificado pelo Senhor Jesus como verdadeiro filho de Davi, é muito interessante, irmãos, porque havia algo de muito marcante que estava no pórtico. Eu procurei por toda a Bíblia, até numa comunhão que eu estava tendo com o Fábio e o Léo, nós estávamos vendo que esse termo pórtico às vezes é chamado de vestíbulo, e tem algumas pessoas que pensam que então no pórtico da casa acontecia ali, por exemplo, como o serviço do sacerdote sendo introduzido. Mas se você procura a base bíblica exata para isso, você não acha isso de forma muito clara. Agora tem uma coisa que o livro de Reis diz de forma clara que estava no pórtico do templo. As colunas da casa de Deus. Eram 2 imensas colunas. Isso também não havia no templo. Não havia no tabernáculo, mas no templo há. No templo você tem as 2 colunas, Boaz e Jaquim. Elas são colunas de bronze, com capitéis, que são bases de suporte, e figuras de romãs. É dito, irmãos, que o bronze que se utilizou para fazer essas colunas era impossível de ser calculado. Só para os irmãos terem ideia. Todos que chegavam na casa de Deus, a primeira coisa que tocavam era essa porta ornada e essas colunas testemunhando algo. E o nome Boaz e Jaquim significa ele estabelecerá, ou nele está, o outro força. Que coisa impressionante. Então você vê 2 colunas. O número 2 na Bíblia fala de testemunho. Junto à porta da casa de Deus. Que introduz as pessoas para dentro de uma medida que é, na verdade, metade do que é a medida de largura da casa. A largura da casa é 20. São 20 côvados. A largura do pórtico também é 20 côvados de largura por 10 de comprimento. Então ele tem a metade em comprimento do que é em largura. Isso é muito importante. Então, se o Senhor permitir, eu queria a gente poder analisar isso, né? Na luz do Senhor, para a gente aprender algo aqui, irmãos, que o Senhor está buscando na igreja e que eu posso dizer para os irmãos que, de forma em geral, na cristandade como sistema, isso tem se perdido.
isso tem se perdido. Mas o Senhor, no que diz respeito a o seu povo que realmente o ama, que realmente quer cooperar com ele na edificação da sua casa, ele deseja encontrar isso no nosso meio. Vamos começar falando um pouco agora sobre a largura da casa, porque o assunto começa aqui. Capítulo 6 de 1 Reis, nós já lemos. Os irmãos vão ver que está ligado ao texto de Efésios, por isso que eu pedi para nós lermos ali. E dependendo do Senhor, vamos avançando aqui. Ele diz assim: a casa que o rei Salomão edificou para Yahvé tinha 60 côvados de comprimento. Um côvado, tá certo que o meu braço e mão aqui não é padrão, tá? Porque, né, a mão aqui é um pouquinho maior que as outras mãos, mas vamos lá. O côvado era a medida que pegava do cotovelo à ponta do dedo. Ele tinha mais ou menos 45 centímetros. Num côvado, não, num braço, numa mão normal, tá? Era de 45 centímetros mais ou menos, de 45 a 48, os eruditos dizem. Então, se o comprimento da casa era 60, isso significa que a casa tinha 30 metros de comprimento. Praticamente 30 metros. Vamos colocar, quase 30 metros. E de largura, aí Deus reduz para 1/3. Então ela tem 60 de assim, 60 côvados de assim, por 20 de assim. 20 é 1/3 de 60. Certo? Grave isso, irmãos, porque isso é importante. Então, de comprimento, a extensão da casa, que fala da inclusividade da casa, de tudo que a casa deve conter, é 60. Agora, a exclusividade, porque em Cristo não há só inclusividade. Existe uma exclusividade no Senhor Jesus. Há certas coisas que devem ficar para fora e outras para dentro. De exclusividade era 20. Agora, a altura que fala de uma medida a ser alcançada, e aqui nós estamos falando então de subir, de um movimento ascensional, de progresso em direção aos céus, era 30. E o 30 na Bíblia, hoje o Fábio compartilhou conosco de manhã, né? Foi hoje, foi ontem também, ele tocou nesse assunto. Que aqueles bebês que a partir dos 30 dias já eram contados para o alistamento da casa de Deus, inclusive, irmãos, em números Deus manda colocar os bebês de 1 mês para cima como contados para o censo do seu exército. Que interessante. Que pessoa vai, pelo menos no que diz respeito à posição, já considerar os bebês importantes para o exército? Você vê no Salmo falando o quê? Que da boca dos pequeninos e crianças de peito, ele tirou perfeita força que faz calar o inimigo e o vingador. Porque a guerra de Deus não é uma guerra de poder contra o inimigo. O inimigo não tem poder para competir com Deus, irmãos. A guerra principal de Deus contra Satanás não é uma guerra de queda de braço, de poder. Não é nem possível o Criador lutar contra a criatura desse jeito. Não teria nem começo de batalha. Toda a guerra entre Satanás e Deus tem a ver com o assunto de testemunho de quem está com a razão. E nesse sentido, o que mais glorifica a Deus não é que seres poderosos admitam que ele é poderoso, de que o caminho dele é de fato aquele que é mais perfeito, mas sim que seres pequenos, frágeis, que pouco conhecem, que pouco sabem, ainda assim possam confiar nele. Isso envergonha o inimigo. Porque nós vimos ontem, ele foi criado, a gente estava falando aqui ontem, como um querubim, cheio de luz e glória, cheio de poder e majestade. Mas agora, é por meio daquilo que parece nada, que parece pequeno, que Deus vai envergonhar a prepotência soberba dele. Porque ele nasceu na luz e na glória e mesmo assim virou as costas para Deus. Mas nós, irmãos, nós nascemos pequenos do pó. Nós nascemos do pó, não é verdade? Adão, viemos de Adão, do pó, da terra vermelha, Adama, a terra, o pó vermelho. É muito interessante, eu não sei se os irmãos sabem, no hebraico existem 3 títulos para homem.
Um é Gibor, o outro é Ish, e o outro é Adama. O número de vezes que Deus chama o homem de Adão é superior em muito ao que ele é chamado de Ish e Gibor. Gibor é quando você quer falar de um homem pela sua força, pela sua, né? Isso. Mas não só a habilidade no aspecto de glória, de porte de homem, mas da força mesmo, né? Da estrutura. Força. Então você chama de Gibor. Por exemplo, Gênesis 3, estes foram os varões de renome. Ali a palavra varão é Gibor. Quando você quer falar do homem no sentido de glória, que ele é uma pessoa que carrega uma honra de homem, tipo, você já é um homem, sabe? Feito. Então você fala Ish, em hebraico. Por isso, Ish, Cariotes, é o homem de Cariotes. Cariotes, que era uma cidade da Judéia. Judas era o único dos discípulos que era um homem judeu de verdade. E assim tipificava os judeus. Porque Judas traiu Jesus, não foi? Mas os judeus também traíram Jesus, entregando ele aos romanos. Então você tem essa arquetipia. Iscariotes. E o outro nome é Adão. Adão significa pó. Agora, que interessante, irmãos, que Deus escolheu pegar o pó para tratar com o querubim, cheio de luz. E isso tem um irmão que escreveu um livro sobre esse assunto, Entre os Irmãos Unidos, e ele disse o seguinte: aqui vemos o amor de Deus, porque toda vez que Deus chama o homem de Adão, com amor ele está lembrando o homem de que ele precisa depender de Deus. É um jeito de Deus sempre dizer, ô pó. Você está entendendo? Para nos falar da dependência. Então, por isso que Deus se apraz em pegar as coisas que são nada para reduzir aquelas que parecem ser alguma coisa. Por isso os bebês mesmo com 1 ano não podendo fazer muito, eles só podem chorar. Mas o choro lembra a principal coisa que Deus quer encontrar no homem. Dependência e consciência de pequeneza. Então eles se tornam a força do exército de Deus. Que coisa linda, irmãos. O livro de Números fala que eles eram o exército cercando. Deus fala assim, vocês não vão deixar minha casa sem crianças, para que seja forte o meu exército. Que coisa impressionante! A casa de Deus tem que estar cheia de pessoas que não podem fazer nada na sua própria força. E essa é a força da casa de Deus. A força da casa de Deus é ter pessoas que não têm força em si mesmo. Assim é a força na casa de Deus, irmãos. Para o mundo isso é uma loucura. Mas isso é sabedoria de Deus. E mistério, como diz Paulo. Né? Então, bendito seja o Senhor. Agora veja. Essa vida que é fraca em si mesma e depende de Deus, todavia, para o serviço, no aspecto do serviço, ela deve crescer, certo? Uma medida a ser alcançada até os 30, para poder ser aqueles que vão sacerdotizar. Que vão ministrar algo a Deus e aos homens. Então, em um aspecto está falando daquilo que não tem força em si mesmo. No outro aspecto está falando de uma maturidade alcançada. E é muito interessante como Paulo une as duas coisas em Coríntios, quando ele diz assim, meus irmãos, não sejais meninos e crianças. Sede homens adultos, no que diz respeito ao critério. Mas para malícia, continuem sendo crianças. Paulo diz isso. Para malícia, para aquilo que gera prepotência, que gera uma sutileza, continuem sendo crianças. Que não conseguem fazer isso. Que não têm nem ideia do que é isso. Que dependem de Deus numa santa inocência o tempo todo. Mas no que diz respeito às responsabilidades, a criança de 1 mês tem que crescer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, na casa de Deus, a gente vê essas medidas. Mas vamos voltar aqui para o número 60 primeiro. O que representa o 60? Lembre-se que está falando do cumprimento da casa. O cumprimento fala daquilo que a casa deve conter. A igreja, ou seja, irmãos, todos nós aqui somos chamados, como a gente viu desde a primeira reunião, para edificarmos juntos com o Senhor a sua casa. Porque Deus quer habitar conosco e quer que nós possamos habitar com Ele e nós possamos um morar no outro. Mas se nós queremos participar do que genuinamente é a edificação da casa de Deus,
porque nós também corremos um outro perigo. Você pode estar edificando, sim, alguma coisa, mas não o que tem valor eterno e o que vai permanecer diante de Deus. E irmãos, eu tenho uma palavra que eu ouvi do irmão Stephen Kong que me faz tremer o coração toda vez que eu penso nela. Ele falou assim: não pense você que depois que você se tornou alguém salvo, se você não fizer nada, você fala assim, se é para mim errar, então é melhor eu não fazer nada, porque pelo menos eu não estou fazendo nada de errado. Se você, depois de salvo, não fizer nada, vamos supor que você nunca ore, você nunca pregue o evangelho, você nunca dê testemunho do Senhor, você nunca nem louve o nome dele, você não faça absolutamente nada. Você não leia a Bíblia, você não faça nada, 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 nada. Ele diz assim, ainda assim você está edificando. Porque é impossível não haver edificação. A questão é se a edificação está de acordo com Deus e se é material precioso. Porque Paulo fala assim, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Ele diz que todos nós estamos envolvidos numa edificação. Agora, olha que detalhe, irmão, sabe por quê? Porque se você não fizer nada, o seu ócio espiritual, a sua procrastinação, né, o seu terceirizar, também é um tipo de edificação. Deus avalia isso como palha. Você está acumulando palha. Porque o que é a palha? O Salmo fala que a palha vai ser levada pelo vento. É aquilo que não tem peso, que não tem conteúdo. Então, até o fato de você não fazer nada é um tipo de edificação. Por isso a gente tem que temer, irmãos. Porque não tem jeito de você se excluir da responsabilidade, está entendendo? Nós estamos sendo edificados e edificando alguma coisa o tempo todo. O irmão Stephen fala até assim, até mesmo se você dormir um dia inteiro, uma edificação foi contada nesse montante. Deus contou o seu ócio como uma palha acrescentada no tipo de material que você está usando. Mas não tem como ficar sem edificar. E a hora que eu li isso, eu falei, meu Deus do céu. E o Senhor vai retribuir para cada um de nós naquele dia, de acordo com isso que nós usamos de material. Nós seremos avaliados em tudo. Então a nossa preocupação tem que ser, tá, estamos todos sobre o fundamento. Mas na questão da sobreedificação, que material eu estou usando? Né? Então nós estamos cooperando com Deus e nós queremos fazer uma casa segundo as medidas de Deus. Está dando para entender isso, irmãos? Para a satisfação de Deus, porque é Deus que demonstra, é Deus que determina o que ele deseja encontrar na sua casa. Então, o cumprimento fala daquilo que a casa tem que conter. Qual é a extensão, certo? Do que a casa deve abarcar, do que ela tem que conter. 60 côvados. O que são 60 côvados? O que é o número 60 na Bíblia? Primeiro ponto, a inclusividade da igreja. Até onde vai a inclusividade da igreja? Irmão, parece que isso aqui é coisa simples, mas se você parar para pôr isso aqui, sabe, diante do Senhor, na sua vida, de forma prática, você vai ver que quanto o Senhor tem que dilatar o nosso coração. A genuína edificação de Deus tem que ter uma inclusividade do tamanho de Deus. O que eu estou querendo dizer com inclusividade? Até onde o meu e o seu coração tem que estar dilatado para conter coisas de Deus e as pessoas que Deus quer conter. Sabe por quê? Porque o que é o número 60? Quem pode lembrar e falar? 6 por 10. O que é o 6 por 10? Isso virou um chavão já no meio dos irmãos, né? O que é o 6 por 10, irmãos? 6 é o número do homem. 10 é o número da plenitude humana. Os irmãos já viram, a gente não vai entrar nisso aqui, porque a gente já falou disso no outro compartilhar. Então, se o cumprimento da casa de Deus é 60, significa que o nosso coração, primeiro individualmente, depois coletivamente, tem que ser dilatado a ponto de conter, a ponto de ter capacidade, irmãos, de abranger em amor todos os tipos de pessoas. Todo que Deus recebeu, eu e você tem que receber. E aqui tem uma lição tremenda para nós como igreja. Você ouve, por exemplo, falar de igreja anglicana, igreja luterana, com os costumes luteranos, anglicanos. Irmãos, não existe igreja anglicana na Bíblia. Não existe igreja luterana. Hoje eu não sei com quem que eu estava falando.
E aí eu falei assim, a igreja brasileira não foi ontem. Aí eu falei, opa, não, igreja brasileira não, a igreja no Brasil. Não existe igreja brasileira. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque a igreja é um novo homem, criado em Cristo Jesus, no qual não pode haver o quê? Vamos ler esse versículo lá em Colossenses? Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 10. Colossenses 3, versículo 9, 10 e 11. Versículo 9. Havendo-vos despojado, ou seja, e aqui o verbo está no passado, porque isso foi um fato que se deu de uma vez por todas. Isso não é uma coisa que você está experimentando ainda, não. Paulo está falando do ponto de vista do que Deus fez em Cristo. Por meio de Cristo, nós que cremos nele, nos despimos, havendo-vos despojado do velho homem. Engraçado que ele fala vos, porque ele está falando para mais pessoas. É coletivo. Só que o velho homem está no singular. Porque, irmão, outra coisa que, como diz o irmão Sparks, a gente tem que entender. Não existe o velho homem do Léo, o velho homem do Daniel, o velho homem do Elton, o velho homem do Paulinho, o velho homem do Fábio. Não, só existe um velho homem. O velho homem é uma expressão bíblica de uma entidade coletiva, a raça caída em Adão. A totalidade de Adão caído é o velho homem. Todos nós estávamos nessa árvore velha chamada Adão. Por meio da cruz, nós fomos desenraizados, tirados dessa velha árvore. Nós fomos despojados desse velho homem. O velho homem acabou com tudo que pertence a ele, inclusive. E é no velho homem, presta atenção, irmãos, que está a distinção de classe, cultura, religião, política, cor, nacionalidade, essas coisas existem, até com a permissão de Deus para o bem dos homens na raça de Adão. Está entendendo? Existem termos e pactos de Deus que é com a raça de Adão nas nações. Mas a igreja não é contada dessa forma. Por isso que é tão grave na igreja você fazer acepção de pessoas, baseada em cor, cultura, política, ideologia, o que mais? Nacionalidade. Oi, classe social. Irmãos, olha, se a gente fosse falar daqui, isso aqui implica tanta coisa que a gente tem que aprender, então, como igreja. A palavra igreja, na sua etimologia, significa o quê? A assembleia, o ajuntamento dos que são chamados para fora. Porque ek, essa preposição ek em grego é para fora de. É saindo do meio. Na verdade, como eu estava estudando com o irmão Anderson Friend, né, no nosso estudo de grego, a preposição ek é muito forte. Ela significa que uma parte ficou e uma parte saiu do meio do todo que ficou. Então a ideia é, nós estávamos contados como brasileiros, certo? E talvez se tivesse um outro aqui, ou por exemplo, nós somos de Penápolis, nós somos penapolenses, e aqui os irmãos são maringaenses, é isso? Fala. Aí tinha aqui ontem irmãos de Londrina, que vieram ontem, não sei, né? Como que é os de Londrina? Londrinenses. Irmãos, não existe classe na igreja, nem de cidades, nem de país, nem de regiões, porque na igreja, no sentido de igreja, não existe essas divisões, isso acabou. Isso acabou. E essas divisões, embora elas existam na nossa conduta, elas não podem ser fatores limitantes da comunhão no corpo de Cristo. Isso que é interessante. Hoje nós vamos comer pastel na feira com o nosso irmão Rossi. E eu achei maravilhoso que aqui em Maringá, ainda numa cidade de um porte desse, tão avançada, o pessoal ainda tem a tradição de ir na feira comer pastel, de fazer feira de manhã. Né? Isso não é normal em tudo quanto é lugar. E aí o irmão estava explicando como é que é a cultura de Maringá.
né? E ele me falou, olha, aqui a coisa não funciona de todo jeito, qualquer jeito fácil não. O maringuense, fala? Maringaense é muito desconfiado. Se chega uma pessoa de fora, demora para engrenar o negócio. Não é assim, chegou lá de São Paulo, né? E nós já vamos aqui em Maringá já abrir, não é assim não. Quando eu estive em Curitiba, você percebe aquele traço já mais fechado também das pessoas. Diferente do mineiro, né? O mineiro, nossa, você chega na casa dele, eu já mando você para dentro, põe um cafezinho, passar um café. Pão de queijo, né? Aí, sabe o que é o problema, irmãos? Nós ficamos... Veja só, o senhor me dê graça para falar essas coisas, irmãos, porque é difícil explicar conceitos espirituais. Mas o fato é que em Colossenses está dizendo que nós já fomos despidos do velho homem. Tudo que pertence à cultura, comportamento, tudo isso aí é coisa do velho homem que já foi aniquilado na cruz. Certo? Já acabou ali. Todavia, nós estamos vivendo a experiência, muitas vezes, não condiz com a realidade do fato. Por isso que Paulo fala que nós já nos despimos. Portanto, devemos fazer morrer a natureza terrena, que é a expressão prática do velho homem. A natureza terrena é a expressão prática na vida do velho homem como uma entidade de Adão que já passou. No que diz respeito ao velho homem, ele diz que nós já fomos despidos. Mas a natureza terrena, que é a expressão na prática do dia a dia do velho homem, ele diz que nós temos que fazer morrer. Tanto nas suas coisas negativas, como naquelas que parecem positivas. A natureza terrena. Você está entendendo? Essas coisas são conceitos espirituais da Bíblia. O velho homem é uma entidade coletiva em Adão, no qual estão tudo que Adão legou para a humanidade. Tudo, absolutamente tudo. Cultura, classe social, certo? Distinção de cor, raça, povo, língua, tudo. Isso está no velho homem. A expressão de tudo isso é a natureza terrena. A natureza terrena, que é a expressão na sua conduta, você tem que fazer morrer. Agora, o fato do velho homem, que é a soma de tudo isso, Cristo já aniquilou na cruz. Agora, baseado no fato de Cristo ter aniquilado isso na cruz, essas coisas, então, não podem ser barreiras na igreja. Você até pode ter conduta, esse tipo de cuidados, né? Até apreciar como eu apreciei. E eu até pensei na hora que o Rossi falou isso para ele, falei, puxa, cidade até legal para morar, mas isso não deve ser o fator que determina a minha comunhão com os irmãos. Se eu gosto de estar com os irmãos por causa da cultura, então já não é por causa de Cristo. E os meus afetos estão limitados. E os meus afetos têm barreiras para conter tudo que Deus quer conter, irmãos. Porque o dia que chegar um irmão aqui de outro estado, eu vou agir com ele na igreja igual o cidadão lá no mundo age com o cidadão de outro estado. Você está entendendo qual é o problema? Nós vamos agir com a nossa cultura, limitando o amor do Senhor entre os irmãos. Por quê? Porque nós estamos aferrados, nós estamos presos nos afetos do nosso coração ao velho homem do qual já fomos despidos. Está dando para entender, irmãos? Por isso nós temos que ser dilatados pelo Senhor. Os padrões do mundo nós usamos até quando nós estamos trabalhando em questões do mundo, mas na igreja, irmãos, por quê? Porque a igreja é o ajuntamento dos que foram chamados para fora das nações para compor um novo homem, numa realidade onde não há bárbaro, não há cita, não há escravo, não há livre, não há grego, não há judeu, porém Cristo é tudo em todos. Qual é a nossa base para receber? Que Deus recebeu. Se Deus recebeu, a cultura, a nacionalidade, a classe social não pode existir no nosso meio. Se o empresário ganha lá não sei quantos milhões, ele não pode ser tratado com preferência no nosso meio. No nosso meio ele é um irmão que vai comer no prato comum como qualquer irmão. Porque se nós demos um prato mais bonitinho para ele, porque ele é empresário e os outros irmãos, fazendo como o Tiago fala, entra um pobre e nós dizemos, tu senta-te aqui debaixo dos meus pés. Entra um rico com anéis de ouro e tu vem aqui neste lugar privilegiado. O que é isso? Isso não é casa de Deus. Isso é Rotary Club.
Isso é maçonaria. Inclusive só chama alguns com privilégios. A maçonaria também está construindo alguma coisa. São maçons, são construtores, mas não é a casa de Deus. O irmão Atmani conta que durante a guerra do Japão com a China, então imagine o ódio que duas nações orientais tinham uma pela outra. Mas a coisa mais linda, irmãos, é quando eles iam partir o pão. E embora culturalmente as duas nações se odiassem, porque estavam, né, a China estava sendo terrivelmente assolada pelo Japão, quando ele entrou na reunião, ele viu irmãos chineses orando com adoração ao Senhor, e entraram os irmãos japoneses e eles se abraçaram e louvaram o Senhor juntos. Porque na igreja, Cristo é tudo em todos. Não tem chinês, não tem japonês, não tem guerra. É uma nova raça inaugurada em Cristo Jesus, irmãos. Então vamos continuar lendo, porque eu falei para a gente ler, né? Comecei a ler, só parei para explicar o conceito de velho homem. O velho homem é o coletivo da raça caída de Adão com tudo que está nele. Nós já fomos despidos disso, como fato diante de Deus. Agora, na prática, a expressão disso que é a natureza terrena, nós temos que fazer morrer. Versículo 9, então. Havendo-vos despido do velho homem com suas práticas. Tá vendo? O velho homem tem as suas práticas. Ele tem as coisas que pertencem a ele, essa raça caída de Adão. E como que essas coisas limitam os nossos afetos, nosso cumprimento, sabe? O cumprimento do nosso coração, a abertura. A nossa abertura tem que ser tão grande quanto a de Deus, 60. Tudo que é humano, genuinamente humano, tem que ter lugar para ser acolhido. E não se limitar pelas diferenças que existem. Não mintais uns aos outros, e não havendo e vos haveis vestido o novo. Aqui fala o novo, mas é o novo homem. Porque nós fomos despidos do velho e fomos vestidos do novo. Que esse novo é a vida coletiva do Senhor Jesus que se encontra em cada um. E vos revestis do novo. Aí continua. Que está sendo renovado. Que já é uma realidade, mas que está sendo renovado. Ou seja, está sendo feito algo tangível à medida que nós vamos nos apropriando de quem Cristo é em nós como vida. Que está sendo renovado até um conhecimento pleno. Porque para você experimentar esse fato, a sua mente deve ser renovada para ver segundo Deus. Porque senão você vai ver segundo a cultura. Ah, mas esse irmão africano, olha o jeito que eles louvam o Senhor. Teve um irmão que foi ministrado em um lugar, e eu lembro, irmãos, que nessa reunião que nós estávamos, alguns jovens lá de Penápolis pegaram, como é que chama esse negócio, a caixa batuque? Fala, como é que é? Carrão? Carrão? Pegaram o carrão e começaram a bater para louvar o Senhor durante a reunião. Esse irmão que estava ministrando falou assim, irmãos, tomem cuidado, porque a igreja tem suas próprias melodias. Aí eu pergunto, qual que é a melodia da igreja? Deus não falou, né? Porque se você for ser bem fiel ao Novo Testamento, você vai ver que, na verdade, irmãos, não tem nem menção de instrumento nas reuniões da igreja. Sabia disso? Não tem um versículo falando que tocou-se um instrumento de música numa reunião da igreja. Há essas coisas no culto de Israel. No Novo Testamento não tem. A preocupação em relação ao tipo de louvor que a igreja dá, que o apóstolo cita, é louvem a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas a palavra cântico espiritual no grego é cântico sob inspiração do Espírito Santo. Porque os irmãos não tinham inário. Muitos não tinham nem Bíblia. Sabe o que acontecia? Eles iam espontâneos, eles iam louvar o Senhor. O Senhor era tão central, tão substancial no meio deles, que o Espírito Santo dava o cântico na hora. Vinha uma inspiração espiritual para compor um cântico que a Assembleia aprendia e cantava na hora. Olha que coisa linda. E não tem menção de que instrumentos dá. Mas o irmão disse assim, cuidado, hein? Cuidado com o instrumento que vocês estão usando aí. Afetos limitados. Porque tudo que é genuinamente humano tem que ter espaço, irmãos.
na casa de Deus? Isso aqui tem coisas muito práticas para a gente aprender. Não fazer acepção de pessoas. E aí Paulo continua falando, né? E ele vai dizer assim no capítulo 9 ainda, falando. Você tem que ter o conhecimento renovado, conforme a imagem do que o criou. Onde não há, nesse novo homem, não há grego, nem judeu, circuncisão. Grego e judeu é questão de nacionalidade. Um é judeu, outro é grego. Agora, circuncisão e incircuncisão é religião. Você sabia que a igreja não tem nada a ver com religião? A casa de Deus não tem nada a ver com religião. Que triste você falar, a pessoa pensar que você ser de Cristo é você ser da religião evangélica. Ou da religião católica. A hora que você entende isso aqui, você começa a perceber que até os católicos que creem genuinamente no Senhor são nossos irmãos. Eu lembro quando eu fui falar para uma irmã que eu estava lendo Santo Agostinho, ela tomou um susto assim, fez assim com o olho, falou, nossa, mas você está lendo uma coisa católica? Mas não existe católico e evangélico, circuncisão, judeu circuncidado e incircuncisão na casa de Deus. A pergunta única é, essa pessoa creu em Jesus Cristo e o confessa como seu Salvador? Então ele é meu irmão. Amém? Qual que é o empecilho? Deus colocou algum empecilho? Pedro estava com os afetos limitados. Vocês sabem que não é muito, né, recomendado que o judeu se aproxime de um gentil. Mas Deus me ensinou, né, que recebe qualquer um que faz a sua vontade em qualquer lugar. Estava lá, irmãos, tão limitado os afetos dele. Porque Cornélio era um romano. Eu sou um judeu, você é um romano. Eu tenho as leis de Deus, eu tenho aqui as regras instituídas por Moisés. Você não, você come carne de porco, você não guarda o Shabá. Irmãos, esses tipos de problemas que havia na igreja primitiva, se a gente não cuidar, volta a acontecer tudo no nosso meio de novo. Ah, eu sou evangélico, você é católico. Ah, eu sou da igreja anglicana, você é da igreja luterana. Aqui tem esses dogmas, lá tem esses. Isso se torna um problema, uma barreira para você receber na comunhão. Era problema lá, é problema aqui hoje também. Mas se nós entendemos, conforme Deus entende, então não só nacionalidade não vai ser barreira, judeu e grego, como também circuncisão e incircuncisão, ou seja, regras religiosas, também não vão ser barreira. Não vão ser barreira. A única questão, e nós vamos ver isso na questão da exclusividade da casa, é que essa pessoa precisa ter crido em Cristo. Nós estamos falando também que não tem barreira nenhuma, vamos colocar Buda, Maomé, Confúcio, tudo no mesmo caldeirão aqui com Jesus, e está tudo bem, vamos fazer o ecumenismo aqui. De jeito nenhum. Como diz o irmão Gino, não vamos colocar os sapos e as rãs dentro da panela e dizer que isto é um banquete. Não, não. Há uma exclusividade na casa de Deus, que é representada pelo número 20. Nós vamos ver. Mas, irmãos, todo que genuinamente creu no Senhor Jesus, sem distinção de classe, regra religiosa, classe social, cultura, deve ser recebido pelo nosso coração. Porque Deus o recebeu. O nosso coração tem que ser dilatado como o de Deus. Porque se não for assim, você está edificando um sistema religioso, não a casa de Deus. Você não está vivendo a experiência do novo homem. Porque não sou eu, se fosse, isso não é interpretação minha, é o que Paulo está dizendo. Então ele está dizendo assim, que não há grego, não há judeu, não há circuncisão nem incircuncisão. O que mais? Bárbaro. Cita. Já é ruim ser bárbaro, agora cita, irmão, é para acabar. Eu duvido, irmãos, que se Deus não fizer uma obra de dilatação no seu coração, você consegue comer em paz com cita. Você sabe quem são os citas? Os citas é uma tribo bárbara do norte do Monte Taurus, chegando perto da região de Moscou, da Rússia. Antiga bárbara. Civilização bárbara. Sabe o que eles faziam?
Esses homens eram tão animalescos no seu comportamento que muitos, a maioria eram canibais. Mas não bastava só ser canibal. Eles eram canibais daqueles que cozinhavam as pessoas vivas. E quando faziam guerras e pegavam botim, eles arrancavam a cabeça das pessoas, tiravam a pele das pessoas e bebiam o sangue das pessoas na cabaça do crânio dessas pessoas. Isso era um cita. Mas Paulo está dizendo assim, se o cita crê em Jesus, ele é seu irmão. Você não pode olhá-lo mais como um cita. Não pode olhá-lo como um cita. Não há bárbaro, não há cita. Agora aqui é questão de cultura. Uma é nacionalidade, judeu e grego, né? Regra religiosa, circuncisão ou não circuncisão, e agora bárbaro e cita, questão cultural. Você vai para o Nordeste, tem pessoas que comem com a mão. Gostam de fazer ali uma farofa ali e comer com a mão. Aí você é todo requintado, né? Eu lembro de uma casa de uma irmã que eu fui, e a irmã fazia questão de mostrar que ela tinha esse requinte. Havia 20 garfos na mesa dela. Cada garfo era para uma coisa. E o requinte dela, e o problema não é ela ser requintada, mas isso não pode se tornar o ponto para recepção na comunhão. Se chegar um irmão do Nordeste que come farofa com a mão, ele tem que se sentir à vontade no meio da casa dela. Ela tem que ter o coração dilatado para recebê-lo como ele é, na questão da cultura, não impedindo ele de expressar o amor do Senhor do jeito que ele é. Ele, por outro lado, também tem que ter o coração dilatado para não julgar a irmã como uma... né? Como um snob. O que é isso, essa coisa metida? Ele não pode fazer. O afeto dele tem que ser dilatado, mas o dela também. Porque a regra, irmão, se aplica a todos. Você está entendendo? É para todos que não há mais essa barreira. Essa barreira acabou. Essa barreira existe na sociedade. Na igreja, não. Na igreja não tem esse problema. Pelo menos não deve haver. Porque nem bárbaro e nem cita devem ser tratados mais como bárbaro e cita. E ele continua falando. Escravo, aqui agora é classe social. Um é escravo, o outro é livre. Um é patrão, o outro é funcionário. Bom, é uma coisa muito interessante, assim, quando o Senhor tem essa realidade no meio de algumas assembleias, onde o patrão, ele coopera e se submete ao empregado, que é o presbítero. Essa é a coisa mais linda. Às vezes o Senhor faz do irmão numa assembleia genuína, porque se não for assim, você vai olhar assim, quem que é o patrão? Quem que tem mais dinheiro e classe social aqui? A gente estava falando ontem. O desembargador se converteu. Mas na hora ele vira presbítero. Porque aí não é o crescimento de vida, a formação de Cristo que está sendo contada. É a classe. É o status. Esse homem vai cooperar com a obra de Deus, hein? Rapaz. Então, como aconteceu naquele grupo que eu falei. O camarada se converteu em uma semana, irmão. Ele já era cooperador na obra. Tinha irmãos que estavam lá há mais de 15, 20 anos, demonstrando testemunho, conduta, né? Acudindo irmãos de madrugada, orando, visitando pessoas. Não, esses daí não, esses daí são irmãos assim. Nunca se preocuparam em reconhecer o Espírito Santo na vida desses irmãos. Mas a hora que o desembargador se converteu, esse irmão aqui é presbítero. Que lástima. Às vezes acontece o contrário numa assembleia normal. O desembargador tira a sandália dos pés nesse solo santo para aprender com o irmão que é lixeiro, mas é presbítero. Porque o assunto de autoridade na casa de Deus, se o Senhor permitir a gente chegar lá, a gente ainda chegará ainda, tem a ver com a formação de Cristo na pessoa.
E não com classe social, irmãos. Tem a ver com o quanto do novo homem é exibido nessa pessoa. Ele é desembargador lá no mundo, na igreja ele é um irmão. Não pode ser de outra forma. Não há escravo nem livre. O que há, irmãos? Mas Cristo é tudo em todos. Então, essa é a medida de Deus. A medida de Deus numa igreja normal. Né? Não são os padrões culturais que ditam as coisas. Queria falar isso para os irmãos, isso é muito sério. Nós vamos ser cobrados por esse tipo de coisa diante do Senhor. Se nós estamos avaliando as coisas na igreja de uma outra forma, não é a casa de Deus que nós estamos edificando. E coisas que começaram muito abençoadas, porque não existia isso. Depois foram se desviando, hoje viraram seitas heréticas das mais terríveis. Esse grupo onde esse desembargador virou presbítero em uma semana, hoje o principal líder está falando que a palavra que ele diz é o verbo que se fez carne. Que se ele não falar, Deus não faz a obra dele na terra. Você começa dando uma brecha, mudando aqui, uma coisa, mas isso aí é igual o prumo. Você desalinha aqui em cima, lá na frente, está tudo desregulado. Isso não é a nossa casa para a gente fazer do jeito que nós queremos. A igreja é a casa do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. E Paulo falou para Timóteo, se eu tardar, você deve ficar ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Existe uma norma na casa, existe uma regra dentro da casa de Deus. No mordomado da casa de Deus tem uma regra. E embora eu sei que os irmãos aqui são muito amorosos, eu sempre falo, o Igor e o Paulo sabem, os irmãos do Penato também, a gente é muito mais amado por vocês, irmãos, do que vocês imaginam. A gente se sente assim, né? Mas eu não tenho nada a dizer contra o amor dos irmãos, porque o Senhor tem trabalhado isso no meio dos irmãos. Mas falar isso numa cidade que nem Maringá, que é tão desenvolvida, em alguns contextos, se não for genuína a casa de Deus, dá problema. Porque não são os critérios de Deus que ditam as chamadas reuniões cristãs. Pelo contrário, são os critérios, muitas vezes, da maçonaria. Em um lugar que tem tanta politicagem e privilégios baseados em classes. Mas não é assim na casa de Deus. Bendito seja o Senhor. Porque não é assim na casa de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Tem que haver espaço para tudo que há espaço no coração de Deus. Cada irmão com o seu jeito, com o que ele recebeu, como Cristo recebeu, tem que ter lugar. Tem que ter acolhimento. É 60 de cumprimento. Vamos agora para Efésios capítulo 3, vamos ver como é que Paulo trata isso ali. Os irmãos vão ver que, na verdade, esse capítulo 3, do versículo 13 em diante, ele vai dar uma explicação, uma luz neotestamentária na sombra tipológica da edificação lá de 1 Reis 6. Isso que eu pedi para que a gente pudesse ler. Irmão, só para me ajudar, quanto tempo faz que eu estou falando, mais ou menos? Menos de uma hora? Tá. Capítulo 3, versículo 13, né, que a gente tinha lido. Então, Paulo vai dizer assim, ó. Vamos lendo aqui e tentando fazer a conexão com a figura da casa, à luz da verdade revelada, em Efésios, tá? Então, Paulo diz assim, portanto, peço que não desmaieis por causa de minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Pelo qual dobro meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família recebe nome nos céus e na terra, para que vos dê, conforme a riqueza da sua glória, porque nós estamos falando da casa de Deus, da morada de Deus, da visão de Deus, conforme vimos, da glória de Deus. A riqueza da casa de Deus é o próprio Deus em sua glória, vivendo conosco.
Agora Paulo vai dizer que de acordo com a riqueza dessa glória do Pai, ele fala assim, serdes fortalecidos, está falando de substancialidade espiritual, de vigor espiritual, ser fortalecido com poder, ok? Pelo seu espírito no homem interior. Os irmãos lembram que nós falamos que o meio de Deus começar a edificar a sua casa é só com aquele tempo de substancialidade, de realidade que você viveu com ele? Então, antes de qualquer coisa, Deus tem que te dar realidade espiritual. Nós estamos lançando luz na tipologia com, né, a verdade revelada do Novo Testamento. Então, antes de qualquer coisa, o homem interior tem que ser fortalecido. É o indivíduo. Começa uma obra individual em você. Você tem que ter realidade com o Senhor. E, irmãos, eu queria recomendar uma obra aqui, porque esses termos estão na Bíblia e muitas vezes tem confusão entre os cristãos quando leem e estudam. Homem interior não é novo homem, tá? Tem uma diferença. Então tem uma obra do irmão Bruce Anstey chamado Os 12 Homens de Paulo. É um nome um tanto interessante, né? Eu quando li pensei, quem será que são os 12? É Timóteo, Tito e tal. Eu li o título lá, pensei que era isso, né, que ele fosse falar. Ah, vamos ver o que tem aqui na vida de Timóteo, de Tito, né, de Tíquico, de Epafrodito, mas não é isso. Os 12 Homens de Paulo é um estudo que esse irmão faz para explicar o significado próprio de novo homem, homem interior, velho homem, homem exterior, né? Primeiro homem, segundo homem, homem da terra, homem do céu, um homem em Cristo. Certo? São 12, eu já citei 9 aqui. Não vou lembrar os outros 3 agora de cabeça. Oi? Ah, o homem natural, isso. O homem espiritual, o homem perfeito. Então, são 12 homens. Os 12 homens de Paulo. Porque cada expressão dessa tem um significado próprio. Se você não discernir isso, você vai achar que quando ele está falando do homem interior, está falando do novo homem. Mas o novo homem é a raça nova inaugurada em Cristo, na qual eu e você estamos incluídos. O homem interior é o Espírito Santo unido ao seu espírito como o elemento individual do novo homem. Deu para entender isso? O homem interior é a vida divina de Cristo pelo Espírito Santo no seu espírito como o elemento individual do novo homem coletivo. Mas para Deus produzir em você a realidade do novo homem coletivo, o homem interior tem que ser fortalecido na experiência. Essa vida você tem dentro de você, do Senhor. Então ele está falando para você ser fortalecido com poder no homem interior. Para quê? Ao habitar Cristo pela fé em vossos corações. Veja, agora essa vida que está no seu espírito, e os irmãos vão entender isso com as obras do irmão Otmani, dos demais irmãos, né? Essa vida que está no espírito vai passar do espírito para o coração. Porque de acordo com 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro também, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4. Eu vou pedir para um irmão que tem uma tradução diferente da BTX nesse ponto, porque agora o gol vai ser de outra tradução e não tanto da BTX. Então, 1 Pedro 3, versículo 4. Tá? Eu falo porque, de acordo com o grego, com o texto grego mesmo, nesse ponto específico, a BTX não traduziu tão precisamente. Então, 1 Pedro 3, 4. Quem pode ler? O homem encoberto no coração. Tem uma outra tradução, não sei se alguém tem ela aqui, que fala assim, o homem interior velado no coração. Isso. Ah, você vê que Pedro, então, está usando a mesma expressão de Paulo. Paulo falou o homem interior, Pedro também. E aqui Pedro acrescenta um detalhe que Paulo não fala.
Tem irmãos que pensam que o homem interior é a alma, é o coração, e o homem exterior é o corpo. Está errado, irmãos. Inclusive, só um adendo aqui para os irmãos. Nessa obra do Bruce Anstey, ele vai, por exemplo, falar que o homem exterior é o corpo, mas ele vai dizer que o homem interior é a alma e o espírito. Está errado. Homem exterior diz respeito a alma e corpo. E alma é praticamente a constituição do coração, que a Bíblia fala. E homem interior é o espírito humano que está bem no centro de tudo isso. A parte mais interior do seu ser é o seu espírito, onde está o Espírito Santo. Isso é o homem interior. Circundando esse homem interior está o coração espiritual. O coração espiritual, que é a alma, praticamente, porque o coração é formado de 4 partes na Bíblia: mente, vontade, emoção e consciência. Essas 4 partes que compõem o coração, elas formam um átrio dentro do santuário do homem interior. O seu corpo é a parte mais externa. O seu homem exterior é a própria alma, que é o coração, que circunda a parte mais interior, que é o espírito. E de acordo com aqui a fala de Paulo, Cristo já está no seu espírito, pelo Espírito Santo, fortalecendo o seu homem interior. Mas ele tem que passar do homem interior do espírito para as partes do coração. É por isso que você vai ver o conflito da vida do cristão. Você fala assim, mas essa pessoa não disse que creu em Jesus? Como é que ela ainda tem certos hábitos? Os hábitos são vícios da alma não enchida com Cristo, porque Cristo está no espírito dela, mas pelo homem exterior dela ter sido quebrado, ele não passou para as partes do coração. Por isso que Paulo está orando para os efésios, que já eram crentes, e ele vai dizer assim, Cristo tem que habitar no coração de vocês. Para aqueles que acham que coração e espírito é a mesma coisa, a fala de Paulo, então, não tem redundância. Porque se o espírito do crente é o coração do crente, Cristo já está habitando. Para que Paulo está orando para Cristo habitar no coração? Se Cristo já estava habitando, é porque Cristo não habita de forma espontânea no coração dos crentes, irmãos. Cristo habita no espírito do crente. E se ele crer e for fortalecido, ou seja, se ele exercitar a vida espiritual em realidade diante do Senhor, a vida que está no espírito vai começar a passar para as partes do coração. Aí a mente dele vai pensar como Cristo. A emoção dele vai amar como Cristo. A vontade dele vai escolher como Cristo escolhe. Mas se não acontecer isso, aquela vida que ele recebeu vai ficar trancada no espírito dele. Depende dele crer e fortalecer no homem interior para acontecer essa passagem do espírito para o coração. Isso é um processo longo que depende de nós permitirmos o Senhor quebrar o homem exterior em nós. Aí o que Paulo está dizendo? Que à medida que Cristo vai tomando as partes do seu coração, sabe o que começa a acontecer com você? Você começa a ficar enraizado em amor, você começa a amar como ele ama. Sabe o que isso está querendo dizer à luz do templo? O cumprimento dentro de você vai aumentando. Você vai passando a ter lugar para tudo que Deus tem lugar. Está dando para entender, irmãos? Vamos voltar lá para Efésios para a gente ver isso. Então, o homem interior fortalecido ao habitar Cristo. Outra coisa, esse verbo habitar no grego é katoikel, que significa fixar residência com força, para dentro ou para baixo. Kata significa ir com força. Então, Cristo vai tomar as partes do coração. E aí, o que vai acontecer? Ele vai habitar pela fé no nosso coração, a fim de que, arraigados, à medida que ele vai habitando, você vai sendo enraizado em amor, no amor de Deus, arraigados e fundamentados em amor, sejais plenamente capazes, vai acontecendo uma capacitação no seu coração. Para quê? Capazes de compreender, não só com alguns, segundo os seus próprios afetos. Você vai sendo capaz de ver a beleza de Cristo no Léo. Senão você vai ver um jovem que te agrada em certas coisas, te desagrada em outras, você não vai andar com ele porque ele é meio complicado. Então a sua base de recepção é se ele agrada a sua alma. Até aí, irmão, seu homem exterior não foi quebrado.
Até aí não tem cumprimento da casa de Deus. Mas se Cristo habitar no seu coração e for tomando as partes do seu coração, aí você vai começar a avaliar, segundo a medida de Cristo, quanto vale a comunhão com o Léo. Quão precioso é estar com ele. E ele fala, sejais capacitados a compreender com todos os santos. Porque o coração de Cristo não tem afetos limitados. Ele tem um lugar especial para cada santo. Porque cada santo é importante. A compreender, sim. É uma obra individual que vai para o coletivo. E vai para o coletivo segundo a medida do aumento de Cristo que dilata os afetos. Que faz você incluir todos que Deus inclui. E você também vai passar a perceber que a medida de Cristo que você conhece sozinho é muito pequena. Não é que Cristo é pequeno, é que a medida que você conhece sozinho é pequena. A gente, acaso, não sabe o que é isso na experiência, irmãos? Quando você encontra alguns irmãos que você sente que te completam tanto. E você reconhece que se Deus não tivesse colocado aqueles irmãos na sua vida, você seria deficiente naquelas áreas. Eu vou até dizer que se você não reconhece isso, tem problema na sua dilatação interior. Está tendo problema. Porque o normal é que conforme a vida de Cristo crescer, isso vai ficando claro para nós. Isso vai ficando claro. Não tem como não ficar claro. Você vai vendo que você é só um membro, você precisa de outros para te completar. E não de outros só do seu agrado, mas de todos que Deus recebeu, porque todos têm algo de Cristo que você sozinho não tem. Amém? Todos têm, irmão. Bendito seja o Senhor, porque todos têm. Nós não podemos jogar ninguém fora. Para compreender com todos os santos. Aí, com todos os santos, você começa a entender que a casa tem medidas. Você vai compreender com todos. Porque as medidas da casa é para abranger o todo dessa casa. Com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. E assim conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que sejais. O problema de muitos cristãos é que eles querem ser cheios, mas querem ser cheios sozinhos. Derrama teu espírito, Senhor, me faz teu vaso, me usa para a tua glória. Mas essa glória é para glorificar ele. Ele quer ser tão usado para todo mundo estar batendo palmo para ele, para o ministério dele, para a glória dele, para o nome dele, porque ele é um homem de Deus, ele é tão abençoado. E ai daquele que tocar no ungido. Porque agora ele é ungido também, ele está cheio da plenitude. Plenitude sozinha não existe. A plenitude é um assunto do coletivo. Você pode ser enchido naquela medida que é plena em você, mas a plenitude do qual a Bíblia fala é com todos os santos. Para que sejais, né, cheios de toda a plenitude de Deus. Mas é uma coisa que é com todos os santos. Nós vamos vendo Cristo e a beleza de Cristo em cada um. Os ângulos do Senhor Jesus em cada um. Há coisas de Cristo nos outros irmãos que eu não tenho. Há coisas de Cristo em mim que os outros irmãos não têm. Então nós vamos nos completando e a medida vai sendo cada vez maior. Mas para isso acontecer, o homem interior tem que ser fortalecido. A vida que está no espírito tem que passar pelo homem exterior quebrantado para a alma. Aí seu conhecimento interior vai sendo renovado e você começa a entender a igreja. Você começa a entender a igreja. Você começa a entender que a igreja não é um lugar, não é placa, não tem a ver com nome, com cultura, não tem a ver com nada disso. É tudo totalmente uma questão de aumento interior de Cristo. Para a dilatação dos seus afetos, para amar segundo Deus ama, na medida em que Deus acolhe, você acolher e ser cheio de toda a plenitude de Deus. Bendito seja o Senhor, irmãos. E o Senhor
sabe, crave essa realidade no nosso coração. Nós ainda não temos tudo isso aqui, nós estamos caminhando, mas é como eu falei desde o primeiro dia, nós queremos isso para a nossa experiência. E eu quero, irmãos, eu sei que os irmãos querem, e nós vamos juntos, diante do Senhor, pedir que isso seja cada vez mais a nossa realidade. Para a glória dele. Na igreja, por meio de Cristo Jesus.